Meus irmãos, a gente tem a honra e o privilégio de receber aqui um grande amigo. Em 2012, eu ingressei num seminário e lá no Betel Brasileiro, a primeira coisa que você faz quando você entra é passar por uma entrevista, né? Eu fui com muito medo para essa entrevista, não sabia quem ia me entrevistar, e eu lembro que o Cristo estava naquela sala. E eu achando que eu fui preparado para responder todas as perguntas teológicas que ele poderia falar. Mas ele não queria saber de nada disso, ele queria saber do meu coração. Por que eu estava ingressando naquele seminário? E foram 5 anos que eu tive o privilégio de aprender com homens e mulheres incríveis como Cris. Que tudo começa no nosso coração. Luz na mente e fogo no coração. E ele é um homem, um pastor que me inspira. E que privilégio ter você conosco aqui. Que Deus te use com graça no nosso meio aqui. Fica à vontade, você está na sua casa. Amém? Amém. Receba uma salva de palmas do Cristo, por favor. Vamos. Louvado seja o nosso Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui louvando a Deus com vocês. E é muito bom a gente ter esse tempo para juntos, a gente derramar a nossa vida, o nosso coração em louvor e adoração diante de Deus. E quebrantados a gente poder ouvir a voz de Deus para servi-lo melhor. Para que a gente esteja onde Ele nos colocou, mas com o nosso coração aberto, o nosso coração em chamas para Ele. E a segurança do meu coração, meus irmãos, nesta tarde, é que a palavra que nós vamos ler, ela não é minha, ela não é de ninguém, a não ser do Deus, Criador dos céus e da terra. E Ele preservou essa palavra, Ele não apenas preservou essa palavra, mas Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para que nós possamos ser iluminados pelo Espírito e entendermos o que Ele deseja falar aos nossos corações. Então, que o seu coração e o meu coração, a gente esteja aqui famintos de Deus, porque a palavra dele é viva. A palavra de Deus é viva e ela dá conta de tudo o que está na sua vida e na minha vida. Não há circunstância que a voz de Deus não possa desafiar, edificar, consolar, fortalecer e ensinar a gente para que a gente sirva a Deus mais e melhor. Então, eu convido você para que juntos nós leiamos a palavra do Senhor que está em 1 Coríntios capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 4 até o versículo 9. Todos acharam? Creio que vocês devem ter meditado nesse texto ao longo desse dia. Então a gente vai revisitar esse texto e crendo que o Espírito de Deus falará aos nossos corações. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que
nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos orar. Deus, a gente cantou que o Senhor é digno de que toda a terra aclame ao Senhor, de que a grandeza das montanhas se curvem diante da majestade do Senhor. Que alegria para nós, Deus, nos reunirmos aqui por causa do Teu Filho Jesus, aquele que gentilmente nos atraiu aos pés da cruz, e o Espírito de Deus que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e esse Deus triuno nos alcançou com tão grande salvação. Nós estávamos mortos para Ti, mortos nos nossos delitos e pecados, das nossas transgressões, separados do Senhor em rebeldia, mas um dia o Senhor nos tocou com a mensagem do Evangelho, e nós ouvimos essa mensagem, e o Espírito de Deus nos converteu, Ele nos convenceu de que somos pecadores, de que a justiça de Deus está revelada em Jesus, e hoje nós estamos aqui, Senhor Deus, atraídos por Ti, com salvação, salvos, lavados e remidos no sangue do nosso Redentor, do nosso Salvador, e sabendo que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos coloca de pé pela obra redentora de Jesus, e agora nós estamos aqui prontos para continuar Te servindo, e precisamos da palavra, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus viva e eficaz. Senhor Deus, dá-nos um coração aberto, dá-nos uma mente inquiridora, uma mente renovada pela palavra, e que a palavra de Deus cumpra em nós os efeitos que o Senhor deseja, Senhor. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam cativos à pregação do Evangelho, à pregação da palavra de Deus. E o Senhor fale conosco, fale comigo, fale com os meus irmãos. Fala, porque nós somos Teus servos e nós precisamos Te ouvir. Quando nós ouvimos a Tua voz, há um entendimento das circunstâncias. Quando nós ouvimos a Tua voz, o nosso coração se acalma na Tua presença, e há discernimento, há renovação dos votos, há entendimento do Teu plano e do Teu tempo, Senhor. Fala conosco, Deus, pela Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja da cidade de Corinto, ela sucumbiu a um problema da cidade, daquela época. A cultura grega, na qual essa cidade estava, era o contexto dessa igreja, era uma cultura da exibição. Era uma cultura para fora, era uma cultura em que o legal é você se mostrar para o outro, é você ficar em evidência. E essa cidade, por ser uma cidade imersa na cultura grega, ela era uma cidade que valorizava, uma cultura que valorizava muito alguns aspectos. Por exemplo, eles valorizavam bastante privilégios, pessoas que têm privilégios, pessoas que têm riqueza, e não é problema ter riqueza, pessoas que têm posição, e não é nenhum problema estar em posições na vida, e coisas que Deus faz. Mas o sentido da vida para a cultura grega, entre outras coisas, especificamente nesse ponto, era justamente o alvo da vida, era você ter privilégios, posições, ser notado pelas pessoas, e a sua vida, ela atrair o olhar das pessoas para você mesmo. Na cultura grega, a humildade não era uma virtude. Não era uma virtude. Porque a humildade é você se esvaziar de você e você centralizar a vida
em outro mais relevante que você, em outro mais sábio, mais competente, talvez em uma outra pessoa que tenha dignidade para ser o centro da vida. Então a cultura grega, ela tinha um senso estético muito aguçado, ela tinha um senso estético muito, só você olhar para as produções artísticas do período grego clássico que perduram até os dias de hoje na cultura ocidental. Nós, consciente ou inconscientemente, usamos muito dessa cultura. E aí chega lá na Palestina, Jesus de Nazaré, dizendo: olha, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e assumam o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que tem nesse Jesus que há para a gente aprender dele e poder encontrar descanso nesse aprendizado? Ele diz: olha, ele é manso, ele diz sobre ele mesmo: eu sou manso e humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. É o oposto do que estava acontecendo, do que acontecia na cultura grega. E a cidade de Corinto era um palco da manifestação dessa cultura. Ela era o palco da manifestação de uma cultura da exibição, e as pessoas tinham como alvo na vida a busca por posições, serem notadas e determinados privilégios. Não é à toa, meus irmãos, que no início desse capítulo, Paulo olha para a igreja de Corinto e diz: gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu queria muito que vocês chamá-los de outro nome, mas eu não posso defini-los a não ser como carnais. Vocês, eu não consigo dar um alimento, eu não consigo dar uma dieta espiritual mais robusta para vocês, porque vocês estão... A definição dessa igreja para Paulo neste momento é: vocês são crianças e eu não posso tratá-lo como pessoas espirituais. Aquela igreja tinha um problema, este era um dentre tantos. E o que caracterizava essa igreja, entre outras coisas, como uma igreja de pessoas carnais, é porque eles aderiram a este ponto da cultura. É aquela coisa que um pastor vai dizer: não, isso não. E eles fizeram isso. Aquela igreja, ela assumiu esse ponto da cultura da cidade e trouxe para a vida. Eles estavam valorizando pessoas, valorizando posições, valorizando competências, a vida estava girando em torno de pessoas. E Paulo, ao saber disso, ele escreve essa carta, e nesse exato momento, quando um pouquinho antes dos versículos que a gente leu, versículo 1, versículo 2 e versículo 3, ele está pondo o dedo na ferida e apontando o problema daquela igreja. E aí, honestamente, cheio da graça de Deus e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: olha, eu preciso apontar isso e dizer que vocês são pessoas que eu não tenho condições de falar como espirituais, mas como pessoas carnais e como crianças em Cristo. A dieta que eu tenho dado a vocês, para o caso da igreja, ele como líder, era uma dieta de crianças na fé. Então eles valorizavam, é muito importante que você guarde isso, eles valorizavam pessoas por aquilo que elas, pela posição que elas tinham, pelo desempenho delas, e chegavam a um ponto de cometer um pecado que a cultura grega fazia, que a cultura grega ela tinha os deuses do panteão, mas quando você tinha um filósofo e um sábio, por ele ter muita informação e muito conhecimento,
As pessoas achavam que aquilo poderia ser uma expressão da divindade, pela posição sábia, de destaque que ele ocupava na sociedade. E Paulo está dizendo, olha, até nesse ponto vocês estão errando, mas eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam fazendo isso com pessoas de fora, mas com Paulo e Apolo. E aí Paulo poderia dizer, olha, eu poderia aproveitar essa situação e usar benefício próprio. Uau, a galera está olhando para mim. Eu vou aproveitar disso, fazer a coisa bombar. Até vou dar isso aqui é acréscimo meu. Vou até fazer uma competição com Apolo para ver quem consegue mobilizar mais a galera, porque aí a coisa pode crescer. Não. Paulo diz não. Debate pronto. Ele diz, ao longo deste capítulo, ele diz, olha, tem uma coisa, na obra de Deus, ele escrevendo para a igreja, pessoal, as coisas não funcionam como elas estão funcionando lá na cultura. As coisas na obra de Deus não funcionam como elas funcionam na cultura da cidade de Corinto. As coisas na obra de Deus funcionam como Jesus é. E lembremos-nos, Jesus, ele é manso e humilde de coração. E o crescimento da obra não vai por outra via, a não ser por essa, por Jesus. Então ele escreve para a igreja para dizer, olha, a igreja precisa ajustar a perspectiva do crescimento da obra para um ponto. Deus é o dono da igreja, Ele que lançou os alicerces da igreja no Filho dele, Jesus Cristo, Ele é o edificador, o construtor da igreja, a obra pertence a Ele, e Ele é quem escolhe pessoas, Ele escolhe servos, Ele escolhe líderes, Ele escolhe pessoas que aprove a Ele escolher, para ministrar como servos no povo que é dele, o povo de Deus. Irmãos, nesta tarde, Deus nos chama a olhar esse texto e ouvir a voz dele para a gente entender que a obra de Deus, Deus, o construtor da obra, o edificador, o dono da igreja, Ele não entende pessoas como a origem do trabalho. Ele não entende, estava acontecendo na igreja de Corinto uma série de partidos por conta de pessoas, e Paulo está dizendo, a igreja não começa com essas pessoas. A igreja não começa com fulano do destaque, ciclano, a igreja começa com o Senhor. E cuidado, você que é de Apolo, para não desprezar o dom de Paulo. E você que é de Paulo, o Senhor opera através de Apolo. E aí ele escreve, esse texto é um texto exortativo, e é um texto duro, mas ele é permeado de consolo e graça. E ele é permeado de avivamento, ele é permeado por uma chamada de Deus para aquela igreja, e para nós, para você, para mim, para que a gente possa olhar a obra de Deus, irmãos, e a gente ser, por meio da palavra e no toque do Espírito, a gente ser revitalizado para a gente continuar. E a gente ser, uma vez revitalizado, a gente perceba que a revitalização, o vigor do Espírito, a vida pulsante de Jesus, ela passa pela vida da liderança. E é isso que o Espírito de Deus deseja fincar, formar, aperfeiçoar no seu coração e no meu coração nesta tarde. Que a gente esteja aqui revitalizado por Deus para que a gente continue. Que Deus nos devolva para o campo. Que Deus nos devolva para a sua obra, dizendo, aqui está um servo, um obreiro, um pastor, um missionário, um voluntário revitalizado. E uma vez revitalizado, ainda que a gente viva num ministério cercado de aridez,
cercado de aridez, que não falte sobre você e sobre mim a graça do Senhor e a presença do Espírito Santo de Deus, para que uma vez cheios do Espírito Santo de Deus, Cristo seja glorificado no seu ministério, na obra dele na sua vida, na obra dele na minha vida, porque foi para isso que ele nos chamou, para servirmos a ele e em última instância glorificar Jesus na obra. Que não falte a glória de Deus, que não falte a glória de Deus. Agora, para a gente ser revitalizado, para continuar e ver o crescimento da obra de Deus, do versículo 4 ao versículo 9, a gente tem algumas ações que Paulo está sendo usado por Deus para falar com aquela igreja e comigo e com você. O primeiro ponto, irmãos, para o crescimento da igreja, para que a gente esteja no campo, no lugar onde o Senhor nos plantou e a gente frutifique. O primeiro desafio e a primeira bênção que o Senhor deseja nos fazer conhecer nesta tarde é versículo 5, como a gente leu, e vamos reler. Quem é Paulo e quem é Apolo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. O primeiro desafio é: não nos apoiemos no personalismo. Guarde isso. Não nos apoiemos no personalismo. Paulo está dizendo: quem é Paulo e quem é Apolo? Eles são servos. Eles são servos, e como servos, o papel que lhes cabe é prestar um serviço ao Senhor. Prestar um serviço ao Senhor e não ofertar a sua personalidade. Nós não vivemos na cultura grega, mas nós vivemos numa cultura em que o culto à personalidade é um ícone, é um aspecto da nossa cultura, irmãos. E as tecnologias de informação, elas giram muito em torno disso. E o que a palavra de Deus está dizendo é que a obra de Deus não precisa disso para o seu crescimento. A obra de Deus, ela gira em torno do Filho de Deus. Paulo, quando escreveu para a igreja de Éfeso, ele diz que o Senhor centralizou em Jesus todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. E quando ele fala do céu, ele está falando de realidades do mundo espiritual, inclusive principados e potestades. Está lá no livro de Efésios capítulo 1. Tudo está centralizado em Jesus e não em mim, e não em você, em qualquer outra pessoa. A obra de Deus precisa dele, e nós somos apenas servos. É esse o papel que nos cabe. E ela cresce assim, com servos. Com servos. Deus deseja nos encher do seu Espírito para que o nosso coração esteja convicto de que nós não precisamos fazer nada a não ser centralizar o nosso trabalho no Filho de Deus, porque é Ele o Salvador, Ele é o fundador da igreja do Senhor. Paulo e Apolo são servos. Ele, quando escreve para a igreja de Roma, qual é a identidade dele? Paulo, servo de Jesus Cristo. A primeira coisa que ele vai dizer sobre ele mesmo, além do seu nome, é dizer que ele é um servo de Jesus Cristo. E quando ele está dizendo que ele é um servo de Jesus Cristo, possivelmente por ser um judeu de categoria como foi, ele tinha em mente a perspectiva de Israel no Antigo Testamento, que era denominada servos de Javé. Mas era um servo que estava naquela condição por amor, voluntariamente, estava ali pela beleza do seu Senhor.
estava ali pela alegria de servir a um Senhor. Então é muito importante que a gente se lembre que quando Paulo diz que ele e Apolo são servos, ele só existe o servo por causa da beleza, da autoridade, da sublimidade do Senhor. Paulo está ali dizendo: olha, eu não estou aqui competindo com Apolo. Na verdade, nós estamos os dois no mesmo patamar, olhando para o Senhor, que é manso e humilde de coração. Há, irmãos, diferenças no ministério. Paulo é Paulo, Apolo é Apolo. Paulo foi um pastor missionário, fundador e edificador de igrejas. Apolo foi um homem do magistério. Apolo foi um homem da sabedoria, do ensino. São dons diferentes. Mas é o Espírito Santo que coloca Cristo nos dois, e a obra de Deus é feita com essa diferença. Pode ser que nós sejamos tentados no dia de hoje, na nossa geração, para a gente adotar. Não, para a minha igreja bombar e o meu ministério, eu tenho que ser igual fulano, o ícone do momento. Eu vou sucumbir à pressão. E eu vou adotar o jeito que ele fala, é comum. Eu dou aula no seminário, dou aula numa faculdade, no curso de teologia, e às vezes eu vejo isso. É aluno querendo se vestir igual o pregador, falar igual. E eu não estou dizendo que a gente não tenha referências, a gente não tenha pessoas que Deus usa, e são bênçãos do Senhor. Mas, irmãos, a gente precisa olhar para a nossa vida de uma maneira honesta, realista, e olhar os dons que o Espírito de Deus equipou a nossa vida, e a gente poder entender que o lugar que o Senhor nos quer no reino é este. Ele nos deu estas ferramentas, e nós precisamos ser servos fiéis que vão olhar para Ele e dizer: pode me dar porque o teu servo recebe, mas aqui está, o que o Senhor deu foi frutificado. Quando o nosso olhar está desviado daquilo que o Senhor deseja fazer em nós e onde Ele nos plantou, a gente pode ter um senso de frustração. Quando Deus me deu o desafio de pastorear uma igreja pela primeira vez, como pastor titular, e é onde eu estou até hoje, isso tem 10 anos que eu assumi esta igreja. Até então eu era pastor auxiliar, auxiliar em outra igreja. E eu me lembro que eu relutei muito. Falei: eu não vou assumir essa igreja. Não vou assumir. Porque era uma igreja já fundada. E eu queria uma igreja, eu queria assim, a igreja tal está precisando de um pastor, então vai ter processo seletivo, e eu vou passar, eu vou ser escolhido para estar lá. A igreja olhou, eu olhei, eu escolhi a igreja me escolheu. E a igreja que eu pastoreio hoje, ela estava numa situação em que ela precisava de um líder. Só que ela não me queria, não. E eu sabia disso. Eu falei: eu não quero quem não me quer. E olha só como são as coisas. Um ano antes, eu recebi uma proposta para ser pastor dos jovens na mesma denominação, em Roraima. E a igreja me convidou: você pode vir aqui pregar no acampamento dos jovens no carnaval? Na época eu era mais jovem, assim, né? Estava nos 20 e poucos, jovem. Hoje eu já estou olhando as coisas de longe, assim, um pouco, da juventude, né? E naquele momento eu falei: eu vou pastor dos jovens. Eu cheguei lá, era uma igreja, os jovens eram só o grupo de jovens era uma igreja de universitários. E eu era professor universitário, e falei: Deus, é aqui que eu vou ficar. E eu fui pregar lá, eu e minha esposa, eu tinha meu primeiro filhinho, ele tinha 8 meses, a gente se amou. Falei: Deus, eu não quero mais voltar daqui, é esse lugar. E eu saí de lá, a igreja deu tão certo que a igreja tinha que fazer concílio. O pastor falou: como a passagem de São Paulo para Roraima é muito caro, a gente já pode fazer o concílio, deixar tudo pronto, já faz a assembleia, deixa tudo contratado, a hora que você falar, estou pronto, a gente, você vem, já deram plano, olha, você vai morar ali, o salário é esse, tá. Eu falei, voltei de lá, feliz, falei: é este o lugar que o Senhor me quer.
Só que eu não podia ir imediatamente, porque eu tinha que terminar um trabalho, uma formação, estava fazendo doutorado aqui, eu precisava terminar. E eu estava cobrindo a liderança da igreja onde eu estou hoje, porque o pastor titular, ele estava de um ano sabático. E aí eu precisava ficar lá, eu tinha assumido esse compromisso, falei, eu não posso largar uma igreja, mas eu não via a hora. Falava para o pastor, volta que eu estou indo, aqui até o povo e tem o povo para mim lá. E eles já falavam, na época eu tinha redes sociais, eles falavam, nosso pastor, pessoal de Roraima, nosso pastor, minhas ovelhas, vamos lá, e amém, é de Deus, eu vou largar São Paulo e vou embora para Roraima. E a gente sonhando com aquele povo, mas, quando eu fui embarcar para Roraima, Deus literalmente, os irmãos são pentecostais, então tá bom. Deus falou comigo assim, aquele texto, lança o teu pão sobre as águas. E eu já tinha estudado esse texto, falei, não, Deus, eu não vou lançar nada, eu estou indo para lá, eu não vou lançar nada, é aqui mesmo, e depois é que você vai ver. Aí eu voltei de lá ignorando essa palavra. Falei, não foi o Espírito de Deus que falou aquilo. E o coração, eu sabia que o Espírito de Deus tinha falado. Mas eu não vislumbrava. Falei, Deus, será que eu vou voltar? Não é agora. Então, aí eu fiquei em paz. Eu interpretei do meu jeito. Falei, não é agora, lancei. Daqui um ano eu volto e vai estar tudo certo e amém. Mas não foi assim. 1 ano e meio depois, o pastor voltou para assumiu, mas ele, por direção de Deus para a vida dele, para a igreja, foi o momento das coisas se separarem. E eu disse, tudo bem, fecha a igreja, eu levo o povo com você, porque eu estou indo embora para Roraima, agora é a minha vez. E o povo olhando para ele, tá bom, nós vamos com o pastor, mas não deu certo, não era essa a vontade de Deus, a vontade é que a igreja continuasse. E esse pastor, usado por Deus, disse, você é a pessoa escolhida. E eu olhava para ele e dizia assim, não, senhor, essa igreja não é minha, essa igreja é de Jesus que colocou você aqui, se virem, e esse é o seu pastor. Ele, cara, é você, e ele falando para mim, e eu dizendo, já lancei o meu pão sobre as águas o ano passado, e agora é hora de eu voltar para lá para ver como esse negócio multiplicou. E ele dizendo, não, essa novela ficou uns 4 meses e chegou num ponto que não dava mais, ele precisava assumir, e eu sabia, e Deus deixava claro para mim que aquela igreja não me queria como pastor. Não é que eles não gostavam de mim, mas eu não era o pastor que Deus preparou, mas não era o pastor que eles queriam, e eu não era o povo, eles não eram o povo que não tinham casamento. Não vai dar certo essa obra. E depois de Roraima, aí o meu coração se fechou totalmente. Mas eu me lembrei de uma outra experiência, que quando foi começar esta igreja, que Deus disse, usando a minha mãe, eu falei, mãe, vai começar, ora pelo meu ministério, só falei isso, ora pelo meu ministério. Ela falou, eu estou orando. E Deus me mostrou uma escada que começa aqui, entra e termina lá no céu. E você era como se o degrau fosse muito grande, e você parecia aquele querida, encolhia as crianças. Você lembra desse filme? Isso quem é dos anos 90 vai lembrar. Você era o querido, encolhia as crianças assim, e você olhava e falava, agora vai fechar. Vai fechar. E você assim, deixa fechar. E aí só que Deus tocou seu coração e você falou, não, vamos orar, e Deus fazia vocês subirem o degrau. E aí foi até que vai acabar na eternidade. Aquilo entrou no meu coração 3 anos antes, eu esqueci, deletei aquela história, eu falei, na época eu falei, nossa, essa obra é obra de Deus, e Deus é que vai fazer a gente chegar no alvo que Ele tem, glória a Deus, vamos lá, tal, mas eu estou aqui nos bastidores. E eu esqueci completamente disso. Um dia eu estava no púlpito pregando, e era uma mensagem de desafio da obra de Deus. E eu no púlpito pregando, irmãos, na hora, e com um não, estou pronto para decidir as coisas e comprar passagem para Roraima.
e dizendo, não vou, deixa fechar, que feche, e pregando, e no momento da pregação, o Senhor me trouxe a visão da escada. E eu dizendo, que feche. E Deus naquele momento tocou meu coração, e eu entendi que não era para fechar, porque é a obra dele. E aí, meus irmãos, por que eu estou contando esse testemunho? Para mostrar para vocês que o meu coração naquele momento queria uma igreja que fosse do Cristo. E Jesus Cristo está dizendo, não importa se o povo gosta de você na personalidade, se tem afinidade, se você vai ser o pastor do ídolo do coração. Não. Naquele momento que eu estava pregando, Deus disse, o meu filho está em você, e é disso que eles precisam. E eles não são nada a não ser minhas ovelhas. Ame-os, porque elas são minhas. Não estou equiparando o testemunho ao texto, muito pelo contrário, estou trazendo uma ilustração do texto à luz desse testemunho para mostrar que é isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Gente, para de ficar olhando para Apolo ou para Paulo. Ele está usando Paulo na terceira, mas é ele mesmo que está escrevendo. Os dons que o Espírito de Deus conferiu para Apolo não estão em mim, e os dons que o Espírito de Deus conferiu para mim não estão nele, mas esses dons são cristocêntricos. Cristo tem todos os dons, o Espírito tira dele, a graça de Deus, diz Efésios capítulo 4, versículo 7, a graça de Deus é dada a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. O Espírito tira de Cristo e coloca em Paulo, coloca outra coisa em Apolo, uma coisa no pastor e outra coisa em mim. Mas é Cristo que é tudo em cada um de nós. Então, o que nos cabe fazer para que a obra de Deus seja frutífera e cumpra o alvo do Senhor para ela? Fuja do culto à personalidade. Sua igreja não precisa de mais uma personalidade, ela precisa de Cristo em você. A minha igreja precisa de Cristo na minha vida, e para isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo, irmãos. Que a gente seja servo fiel e humilde com aquilo que o Senhor nos deu, e limpemos o nosso coração de orgulho para dizer, eu queria ser como fulano, eu queria ter o que o outro tem. Não, o Senhor sabe quando te escolheu, Ele sabe o dom que deu a você, e por que não deu outro, e por que deu outra coisa para outra pessoa. A nós nos cabe nos aquietarmos, dependermos de Cristo, e entendermos o que a palavra de Deus nos desafia nessa tarde, para que a gente esteja revitalizado na igreja. É muito difícil quando a gente está no fronte da obra de Deus, mas o coração perdeu vigor. E é por isso que a gente precisa ouvir esse conselho da palavra de Deus. Os irmãos de Corinto, eles estavam tão focados na personalidade que eles não conseguiam ver a graça de Deus operando na vida de Paulo, se ele era de Apolo, e na vida de Apolo, se ele era de Paulo. Infelizmente, irmãos, a gente vive numa cultura de personalidades, e eu acho que isso não vai mudar. Mas a gente precisa se lembrar que a obra de Deus não precisa de mais uma personalidade, ela só precisa de Deus, que se revelou graciosamente no seu Filho, e que eles, Pai e Filho, enviaram o Espírito de Deus para habitar em nós, e para que o Filho de Deus esteja aqui. E assim, se você está aqui hoje, se eu estou aqui, se nós estamos aqui, e o nosso coração está bloqueado, ou a visão está eclipsada, porque a gente está olhando grandes ícones e Deus está operando lá. E às vezes a gente olha para nós, para a nossa realidade e diz, mas como Deus fará alguma coisa aqui?
que nesta tarde nós possamos descansar no Senhor e dizer: Deus, eu não quero nem me envaidecer e nem dar a tua glória para outro. Não dê a glória de Deus para outro. Se Ele te escolheu e você não é a grande personalidade, neste momento, no lugar que Ele te colocou, lembre-se de uma coisa: o que há de Cristo em você pode ser usado pelo Espírito de Deus, para que Deus cumpra o propósito dEle na sua vida. A nós nos cabe estarmos com o coração resoluto e dizer: eu entendi tua obra, e eu entendi que o Senhor vai me usar assim. E tem coisas que não são para mim, e está tudo bem. Mas o que não pode faltar é o Filho de Deus aqui. É o Filho de Deus aí, e a graça e a operação do Espírito Santo de Deus usando o Cristo, o que há de Jesus na sua vida e na minha vida. Para que a obra de Deus cresça, não nos apoiemos na personalidade. Mas para que a obra de Deus cresça, a gente precisa fazer o trabalho que o Senhor nos deu a fazer. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Faça o que Deus mandou você fazer. Sirva a Deus com o carisma e com os dons que o Espírito de Deus conferiu a você. Paulo está dizendo: olha, o que Deus mandou é Apolo e Paulo plantar, trabalhar o solo. Ele está usando a metáfora da agricultura. Trabalhe o solo, lance as sementes, faça o trabalho joga água aí, rega e hidrata tudo isso. No manjo das técnicas aqui do mundo do agronegócio, mas a gente sabe que minimamente precisa trabalhar o solo, jogar a semente e jogar água, irrigar para que a planta cresça. Mas ele está dizendo uma coisa muito interessante: o trabalho no solo, o cultivo e o ato de regar não significam que essas atividades não vão trazer o crescimento. O crescimento é o Senhor que proporciona. A atividade humana, ela é limitada. Há um senso, ele está dizendo: olha, a nossa função é plantar, o outro vai regar, mas é Deus quem vai dar o crescimento. Ou seja, façamos o nosso trabalho só, e entendamos que há um trabalho divino, e esse trabalho divino, a gente precisa cooperar com ele, mas a gente precisa entender que as mãos soberanas não são nossas. O pastor não é a resposta para a igreja. O missionário não é a resposta, porque ele é instrumento de Deus, ele é enviado pelo Senhor, ele é servo do Senhor. Mas é o Senhor que tem a mão soberana, é o Senhor que tem a mão poderosa, é o Senhor que usa o trabalho de arar o solo que um fez, o trabalho das mãos do outro que lançou a semente, o trabalho das mãos do outro que jogou e irrigou aquela terra. É o Senhor que vai agindo a partir do nosso trabalho. A nós nos cabe saber, irmãos, neste ponto é que o homem não controla nada. Crescimento de igreja e da obra de Deus não é fruto do controle dos homens, não é fruto da produção das mãos humanas, é mão soberana do Senhor. Ele dá quando Ele quer, do jeito que Ele quer, usando o que? O serviço de servos fiéis. Um estava lá plantando, o outro estava lá regando, e Deus usou o serviço deles. A nós nos cabe fazer o quê? Sermos fiéis com aquilo que Deus nos deu. Mas Deus vai usar isso? Ele usa o que Ele quiser. Mas é pouco isso daqui, essa sementinha, ela é muito frágil, ou esse solo não há arado que deixe ele bom. Se o Senhor te deu essa função,
cumpra esta função. O que não nos cabe é achar que a gente vai conseguir produzir crescimento pelas nossas próprias mãos. Lutero disse isso naquele cântico Castelo Forte: a nossa força nada faz, não faz nada. É por isso que a gente precisa depender de Deus. Deus, eu vou fazer a tua obra, mas é o Senhor que vai trabalhar lá. Eu tenho 2 filhos, e eu falo que eles são 2 filhos de Adão. Como eles são meus filhos naturais, mas como eu vejo que Adão chegou primeiro do que eu na vida deles. Eu falo, quem te ensinou a me agredir dessa maneira? Enquanto o meu tem 4 anos de diferença, e o meu mais novo, ele é uma bênção, mas ele esses dias eu fui discipliná-lo com todo amor e graça, mas eu tive que frustrar um desejo dele, porque esse desejo ia fazer mal para ele mesmo. Eu falei: Pedro, eu preciso te frustrar nesse seu desejo. Aí ele falou, e aí quando ele sacou que eu ia tirar uma coisa que era prazer para ele, para que ele pensasse no uso saudável daquilo, ele disse: você é do mal, porque você é um pai que tira prazer dos filhos. Isso é do diabo. Deus não gostou do que você fez comigo, você pecou. Todos os meus argumentos foram usados para ele contra mim. Eu levei um susto, eu falei: não estou acreditando que ele está usando os argumentos santos para justificar o pecado dele. Eu ri na hora, eu olhei para minha esposa e falei: não sei nem o que eu respondo agora. E ele viu que eu estava rindo, sabe o que ele falou? Tá rindo. Aí eu perdi a autoridade naquele momento, falei: tá, daqui a pouco a gente volta. Eu falei: olha, eu estou rindo, Pedro, mas vem aqui. Eu não sei se você tem maturidade para entender, mas você vai aceitar o que eu estou falando. É para o teu bem. E aí ele começou a espernear, chorar e me agredir verbalmente. Tudo bem, eu falei: resolva você com o seu pecado aí, filho de Adão. Você precisa conhecer Jesus. E aí que eu falei: você precisa conhecer Jesus, que vai te libertar de você mesmo. A sua natureza está em plena atividade, porque você nasceu no pecado. Há um Salvador. E aí, foi aí que isso desafia a gente a orar. Irmãos, é a escola bíblica. Eu sou da aula de teologia, então assim, todos os materiais teológicos do Brasil, do mundo, eu fico fuçando, é uma atmosfera de Bíblia lá em casa. Mas, irmãos, se Deus não chegar no coração dos meus filhos e converter aqueles 2 filhos de Adão para os pés da cruz, a minha mão não produz isso, é um senso de impotência. Eu vi minha mãe orar pelo meu irmão mais velho, 30 anos. Meu irmão cresceu, na adolescência ele teve um crack, desviou, foi para o mundo da bandidagem, das drogas, e viveu 30 anos, e era assim, um abismo chamando outro abismo, arrumando um pecado com mais pecado, e lamaçal, quanto mais ele ficava, pior, mais pecado ia trazer. E minha mãe dizendo: eu sei que quem chega no coração dele é Deus. A mim me cabe dobrar o joelho e orar: salva aquela vida, converte aquele pecador, liberta ele das garras do diabo. 30 anos. E num único dia, sem força das mãos dos homens, Deus fez um seminário sem professor no coração dele, e aquelas garras malignas largaram o meu irmão. Ele foi convencido do pecado, da justiça, do juízo, foi liberto, teve uma libertação difícil, trabalhosa, mas minha mãe, sempre que dá esse testemunho, ela diz isso: eu fiz o que Deus mandou, orar pela salvação do meu filho, e Deus fez aquilo que lhe cabe, dar o crescimento. É isso que Paulo está falando. A gente tem que ser fiel no pouco, naquilo que Deus nos deu, e é o Senhor que vai fazer a parte dele, meus irmãos. Ele está dizendo: gente, irmãos de Corinto,
Paulo e Apolo estão só trabalhando com o que Deus deu. Pare de olhar para eles e tenham esperança e expectativa em Jesus, o Senhor da vida deles. Aqui é o contrário. Aqui somos nós na liderança. E Deus dizendo para nós: não dê de você para este povo. Seja fiel no serviço. E aí eu gostaria de perguntar para você e para mim: o que o Senhor te deu, meu irmão? O que o Senhor te deu? E o que a gente tem feito com o que Ele tem nos dado? Ele pode dizer: um está regando, o outro está plantando, e Deus está dando crescimento com isso. Ou a gente está aqui dizendo: não, Deus não vai dar o crescimento com isso. Não, Deus não vai dar. Deus vai, a palavra é dele, irmãos. Várias vezes chegam convites para mim: mas você tem que dar um jeito de fazer o negócio bombar. Eu já recebi consultoria. Eu saí das redes sociais há uns 8 anos. E aí eu circulando na faculdade, meu professor, eu vou te lançar. Vou lançar você, professor. Eu falei: não, lançar para onde? A aula é ruim? Não, professor, você tem que explodir. Por que eu tenho que explodir? Não, professor, isso que você falou é uma coisa, isso que eu falei para você. Deus não quer falar com outra pessoa, quer falar com você. Não, professor, a gente tem que pegar. Não, meu irmão, Deus falou na aula. Foi bom? Pois eu não tinha preparado. Aí ele às vezes fala assim: professor, fala de novo. Ih, já passou. Não lembro mais, não estava planejado. Não, professor, tem que falar isso de novo. Nós vamos lançar isso aí. Eu falei: não vamos lançar, não. Fecha a porta. Vamos dobrar o joelho, vamos orar. Deus falou isso aí para você. Acabou. É para você, não é para todo mundo. Se ele quisesse, ele dava um jeito de isso aqui alcançar outras pessoas. Eu não estou dizendo que é errado a gente divulgar e comunicar, nada disso. O ponto, irmãos, é que a gente tem que ser fiel e valorizar aquilo que o Espírito de Deus deu a cada um de nós, sabendo que Deus vai usar isso para trazer o crescimento da obra. E a gente não querer ser o outro. A gente não querer achar que o dom que está lá é mais relevante. Há absolutos, pregação da palavra, ensino do Evangelho. Mas a graça de Deus foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então o segundo ponto para Deus, para mim, de Deus para mim e para você é: faça o trabalho como um servo. E Deus vai dar o crescimento. Suas mãos são limitadas. Suas mãos não geram crescimento, mas as mãos divinas usam o trabalho de um servo. O homem não controla a obra, o homem não controla nada. É um trabalho, nós apresentamos aqui um trabalho temporário, mas Deus é permanente. Ele está aí desde o Antigo Testamento, desde antes da fundação do mundo, porque Ele é eterno, e nós vamos passar e a obra dele estará aí, e Ele vai dando crescimento à sua obra. Terceiro ponto, irmãos, eu preciso correr, porque eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Versículo 7, versículo 8, diz a palavra de Deus: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Ele está dizendo: não adianta também você fazer, como foi o segundo ponto. Trabalhe com devoção. Trabalhe com devoção. O que ele está dizendo para a igreja de Corinto é: veja Deus operando em Paulo, em Apolo, em todo mundo. Não fica olhando a obra dos homens, veja Deus operando. E isso, irmãos, ali para a igreja, receba o serviço de um servo com devoção, porque veja Deus no serviço, e não o serviço pelo serviço. As habilidades humanas, é lógico que elas aparecem, mas veja Deus agindo. É muito triste quando a gente está na obra de Deus e não consegue ver Deus agir. Eu assumi a igreja, mas não foi assim. Deus falou comigo, me humilhou lá no púlpito, vai lá, pum, eu disse: tá bom, eu vou. Mas nos primeiros meses era assim: vamos abrir a Bíblia, vocês não me querem, eu também não quero vocês, vamos. Até que Deus teve que dizer: vejam, para o povo, veja Deus operando na vida dele. E para mim,
vejo as minhas ovelhas, eu estou operando na vida delas. Irmãos, quando há essa perspectiva de Deus operando, a gente olha os detalhes da obra de Deus. Meu Deus, o culto hoje, todo mundo dormiu, o outro não sei o que, levantou e falou, mas aquela irmã, a visita no lar, a oração depois do culto, ou a classe de 5 dias, a EBF, seja o que for, Deus começa, a gente vai vendo o trabalho de Deus, e o nosso coração vai sendo revigorado. Paulo, quando escreveu para a igreja de Roma, ele disse, o Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Preste bastante atenção nisso. Ele diz, o meu serviço se dá no espírito, nas entranhas. É um serviço com adoração. É um serviço com devoção a Deus. É um serviço que vê Deus operando por meio do trabalho do homem. É um serviço que você trabalha para Deus e não para você mesmo. É um serviço que você sabe que você não está preocupado com recompensa. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é dizer, eu trabalho para Deus e muito obrigado por poder trabalhar para o Senhor. Por isso, meus irmãos, nesta tarde, Deus nos trouxe aqui para que a gente se lembre disso. A resposta para a obra de Deus, infelizmente, ou felizmente, não é você, mas é Jesus que habita em você. A igreja não precisa de mais uma personalidade, a igreja precisa de um servo de Deus. O reino de Deus precisa de servos que sabem que não produzem o crescimento, mas que sabem que o crescimento virá pelo exercício diligente do dom que o Espírito de Deus conferiu. Portanto, não se apoie no personalismo. Faça o trabalho que o Senhor te deu para fazer e trabalhe com devoção. E Deus dará o crescimento. É promessa da palavra de Deus. Deus está comprometido com a sua palavra para dar o crescimento à sua obra. E é por isso que a gente trabalha, não por recompensa, mas a gente trabalha por fidelidade a Deus. E não apenas pela fidelidade, a fidelidade com medo, temor, não o temor bíblico, mas o temor reverente de dizer, Deus, muito obrigado, porque eu posso servir ao Senhor. Eu não sirvo a mim mesmo, eu não sirvo as pessoas, eu sirvo ao Senhor na vida dessas pessoas. Há momentos, irmãos, em que talvez a gente esteja no púlpito, eu estou no púlpito diariamente, semanalmente, e a gente vai vendo as oscilações no meio do povo de Deus. Tem gente que está ali é amoroso, tem gente que está ali é rebelde, tem gente que está ali que está te odiando. E a gente está ali dizendo, Deus, o teu amor nos faz amar, até aquele que não nos ama. O amor de Deus em nós nos humilha, mas essa humilhação faz com que o Filho de Deus resplandeça. Que Deus nos devolva hoje, revitalizados, para continuarmos. Revitalizados para continuarmos. Se você está semeando com lágrimas, pode ter certeza. A palavra de Deus diz que a gente vai voltar, colhendo com júbilo. Então que as lágrimas que a gente verte, com as mãos no arado, elas sejam usadas por Deus para irrigar a terra. E Deus traga o crescimento da sua obra. Amém? Que a gente dependa de Deus, que o Espírito de Deus grave a palavra dele no seu coração e no meu, e Deus encontre aqui servos e servas de Jesus Cristo, mais nada. Que o único nome que vai à nossa frente, que cerca a nossa vida seja um, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é todo poderoso. Que o nosso serviço abençoe a quem Deus quiser abençoar, mas os homens olhem as nossas obras e glorifiquem o Pai que está lá no céu. E não se esqueça, meus irmãos, dependa do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que traz Jesus para nós, e assim a gente pode partilhar Jesus com o povo de Deus. Que Deus use
use você, a minha vida, a nossa vida, com poder, com graça, com autoridade, mas que a gente saiba que nós estamos apenas exercendo aquilo que Ele nos deu para fazer, sabendo que as mãos divinas trarão o crescimento do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Amém? Que Deus nos abençoe para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudi-lo com adoração e louvor. Amém.